Estamos de volta. Programa Painel Livre de hoje, homenageando o Dia da Informática, debatendo a informática com a gente aqui no nosso programa, o professor Marcelo Ferreira Rego, da UFVJM, e também o diretor de Tecnologia da Informação, o Elton Pereira Rosa. Agradecendo a você que acompanha pelo nosso site tvvalenet.com.br. Toda essa tecnologia hoje tem alguma função fora da internet? Já tivemos um tempo que a internet estava engatinhando ainda. Correto. Se a gente for analisar o contexto atual, ou melhor, voltando lá numa era distante, mas não tão distante, né? Coisa de uns 10, 15 anos atrás no máximo, não chega a 20 anos. Naquela época, o computador, a função que ele tinha, ele conseguia, era possível desenvolver, trabalhar mais sem utilizar de fato a internet. Tá? Aqui começou a época em que as máquinas de escrever, da datilografia, começaram a ser substituídas aos poucos, tanto com a digitação de textos, procurando agilizar o trabalho de cartórios, de empresas. Então, até que a internet naquela época não era algo tão requerido, até porque também o acesso, né, não é igual se torna hoje, né? O acesso era mais difícil. Só que já trazendo para os dias atuais, assim, na minha opinião, eu acho difícil a gente imaginar hoje você possuir um tablet em casa, um computador, e conseguir utilizar apenas com os recursos dele mesmo tendo editor de textos, tendo calculadora, agenda. Porque na era que a gente trabalha, a era que a gente está hoje, é a era da globalização, né? Então, de repente, você faz um agendamento, né, dentro do seu aplicativo de agenda, mas você precisa compartilhar com outro colega de trabalho ou com outro amigo seu que está em outra cidade. Então, como você vai conseguir sincronizar esses dados em tempo real se não for através da internet? Da mesma forma, a gente começou mais cedo acerca dos aplicativos de banco, né? Você precisa fazer um pagamento. Então, você quer da comodidade da sua casa para não precisar ir até a agência realizar tal pagamento. Então, assim, na minha visão, hoje, por mais que a gente tente tentar achar um meio de não necessidade de fato da internet, mas a gente sempre precisa, num momento ou outro, principalmente quando envolver compartilhamento de informação, compartilhamento de dados, aí vem, de fato, a necessidade, né, da internet. Com essa nova realidade, né, que o mundo vivencia, que é da globalização, da informação, a gente começa a ter algumas consequências, alguns crimes, né, algumas doenças, pessoas passando por problemas sérios psicológicos. Quais são as principais doenças hoje ocasionadas aí pela informática, pela essa realidade de tecnologia? Algumas doenças que a gente tem relato aí são lesão por excesso de repetição, né, a famosa LER, bastante comum, por aquela repetição de movimentos ali que você faz. E tem pessoas que ficam horas em frente ao computador, né. Você tem problemas de vista, problemas ósseos, tem uma série de situações, de doenças, né, que estão com alguma relação com a tecnologia e principalmente com um pouco o sedentarismo, né, de você ficar muito tempo aí com as redes sociais e com as possibilidades que a gente tem dentro da computação. Você pode fazer uma pessoa ficar muito tempo sedentário e isso certamente é um motivo de doenças para uma pessoa. Então tem que ter um certo cuidado. Eu conheci pessoas assim, com uma compulsão, com uma dependência de jogos online, que precisaram fazer tratamento psicológico, uma coisa absurda. Já existem alguns relatos, né, de algum tipo de estudo dentro da medicina em relação a esses tipos de doenças, né? Doenças relacionadas a um certo vício ou dependência da tecnologia, das redes sociais. Já existe alguma coisa nesse sentido, sim. A medicina já está começando a se preocupar, já começa a se preocupar um pouco. Existem até já alguns termos na medicina para definir algumas coisas. Nanofóbicos, né? Falando nisso, criança. Até que ponto a criança deve usar tudo isso que está à disposição e até onde ela não deve usar? Eu vejo... Sim, na minha opinião, assim, até mesmo como pai, né? O que eu vejo? A questão da utilização do computador, da informática, eu acho que a palavra-chave é moderação. Moderação e o acompanhamento também dos pais, do responsável, acerca daquele conteúdo, o que a criança está acessando. Tá? Então, eu entendo que tem todo o processo, toda uma fase, né? Normalmente, quando é criança, eu vejo que não é recomendado, de fato. Inclusive, hoje é uma coisa até difícil, né, de fazer, né?
O pessoal até brinca, geralmente a criança já nasce, já sai do parto já com o tablet na mão, né? Então já sai já sabendo mais coisas que o adulto sabe, né, utilizar aí no meio da informática. Mas eu acho que a palavra-chave é moderação e também o acompanhamento dos pais, porque a moderação ela já define tudo. Eu nem posso usar de menos e também nem posso usar de mais. Tentar achar o meio termo, achar aquele ponto comum que não vai atrapalhar. Só que hoje em dia não é uma coisa fácil também, é uma tarefa fácil. Requer muito acompanhamento, dedicação dos pais também a acompanhar, que é algo nos dias de hoje, né, devido ao trabalho, estresse, inclusive até citar, só complementando aqui a fala do Marcelo sobre as doenças, o estresse também é uma doença que adveio aí somente com a revolução da informática, ansiedade, depressão, principalmente ligada aos profissionais de TI, somente quem trabalha muito com desenvolvimento de sistemas ou infraestrutura de redes, trabalham muito sob uma pressão enorme. Na iniciativa privada, então, é maior ainda, né? Então, muitos acabam adquirindo depressão, ansiedade, muitos até dor na coluna devido a isso. Mas voltando à questão das crianças, acerca da utilização, até quando que isso é bom, que isso é ruim, eu creio que a palavra-chave é moderação e o acompanhamento dos pais, né? Que é algo que tem que ser bem trabalhado para que não crie justamente esse vício, né? Igual citou a questão dos jogos, para que não passe a nem sair do quarto, né? Passe a ficar só lá. Exatamente. Eu não sou pai, né, mas eu tenho uma visão que a tecnologia ela tem um potencial muito grande. Ela é um instrumento de aprendizado e desenvolvimento de raciocínio. Enfim, existem diversos aplicativos educativos, né, inclusive dentro da universidade, existem projetos para desenvolvimento de aplicativos para desenvolver a criança, né? Então existe alguma preocupação nesse sentido, e é isso que o Alto falou, a questão de moderação, bom senso é sempre na frente, né? E eu acredito que o uso vai ser sempre benéfico se for feito com bom senso. O pior, o mais complicado é que os pais, na maioria das vezes, dependem do conhecimento da criança para poder usar a tecnologia, porque as crianças sabem muito mais. O pai vai comprar um smartphone, ele precisa que a criança vá lá e ajude ele. Exatamente, porque a criança, ela tem pessoa que brinca que às vezes é uma esponja para receber conhecimento, né? Ela tem uma capacidade de receber conhecimento impressionante. Eu já vi crianças assim, que às vezes nem fala direito, mas pega o celular e faz várias coisas com o celular. Assim, eu fico olhando, né, como observando, eu fico realmente impressionado. E as crianças, com o tempo, elas realmente se tornam, de certa forma, especialistas aí, criancinha aí com 10, 12 anos, já sabem tudo de tecnologia, porque a tecnologia tem um pouco do fascínio também, né? Aquele mundo virtual, aquele ambiente, e aí isso eu acho que fascina um pouco a criança, e eu acho que é isso, tem que usar isso em favor da educação das crianças. Acontece isso, por exemplo, porque uma coisa é você desenvolver para o usuário. O desenvolvedor ele não é usuário, é desenvolvedor, ele pensa diferente. Aí uma pessoa te procura, por exemplo, um profissional, não, você é do sistema de informação, você sabe, de repente você não sabe usar. Acontece bastante. Aí a pessoa assusta, né? Quer dizer, não, na verdade o usuário é que tinha que estar auxiliando nisso aqui, né? Exatamente. Eu trabalhei com desenvolvedor por alguns anos, agora eu sou docente, e é interessante isso, né? Como a gente tem essa formação dentro de tecnologia, as pessoas imaginam que a gente conhece todos os sistemas possíveis. E de fato é impossível você sabe conhecer todos, né? Na verdade a gente tem a capacidade de desenvolver softwares, né? É totalmente diferente. E você desenvolver um software a partir do zero é uma coisa, você conhecer um software existente é uma outra situação totalmente diferente. Mas as pessoas às vezes têm essa confusão em relação ao profissional, isso já me aconteceu bastante. Sim, o pessoal acha que você é formado em TI, seja técnico, ou graduado, especialista, mestre ou doutor, então você tem que saber tudo de informática, né? Sendo claro que é muito abrangente. Então, nesse exemplo mesmo aí do software, que um outro desenvolvedor fez, e ao ver uma pessoa que trabalha com TI, você sabe como é que utiliza isso aqui? Na verdade, o profissional de TI, ele fica na mesma posição, no mesmo status daquele usuário que está testando aquele aplicativo. Ele também não sabe nada. Talvez ele tenha uma facilidade maior em tentar conseguir entender o funcionamento daquele programa, mas é a mesma coisa, é escala zero. Precisa começar desde o início mesmo para tentar decifrar como que o software funciona. A gente vai acabar com o papel? É uma aposta, né? Eu acredito que é impossível, mas eu acho que a gente tem que pensar em realmente reduzir. Eu acho que a tecnologia da informação é uma oportunidade muito grande para tentar reduzir essa questão do papel, né? O número de papel, porque esse é um problema até para o nosso meio ambiente. Então a gente entende que
esse pode ser um dos grandes favores que a tecnologia faz para a humanidade em relação a eliminar, não eliminar 100%, eu acho muito difícil, né? A gente, órgãos públicos, depende um pouco da burocracia, teria que mudar leis, isso é um processo mais complicado. Mas a gente tentar reduzir ao máximo, dentro da universidade mesmo, há essa preocupação de reduzir ao máximo os processos de comunicação dentro da instituição, usando a tecnologia da informação. Eu enxergo 2 pontos acerca desse ponto. Concordo com o que o Marcelo falou, acerca que a legislação, a burocracia, ela acaba sendo um fator que acaba impedindo esse avanço. Por exemplo mesmo, na questão trabalhista, geralmente contratos de trabalho, salvo engano, eles têm prazo indeterminado, o contrato de trabalho foi impresso. Pagamentos de FGTS dos funcionários, colaboradores, eles têm que ficar por, no máximo, 30 anos. Então, não tem como eliminar, na minha opinião, 100%. E um outro fator, que eu creio que é mais preocupante ainda além dessa reformulação da legislação, que se faria necessário, é a questão da inclusão digital. Para que hoje o governo possa eliminar o papel, ou pelo menos deixar ele quase que extinto, teria que se pensar antes na inclusão digital, né? Chegar o acesso à internet, ao computador, a todo o Brasil, a todas as faixas, né? Desde aquela população que reside lá naquele município, né? Que é bem mais pobre, né? Financeiramente, em questão de recursos, e quanto também a toda a sociedade, a todos os brasileiros. Algo que hoje eu vejo que a gente está muito aquém ainda de chegar. A gente sabe que no passado existiram iniciativas nesse sentido, mas a gente não precisa avançar muito. E, ao mesmo tempo, acerca das iniciativas do governo, a gente vê até na universidade mesmo, que o governo federal ele vem incentivando muito o uso de sistemas de tramitação de processo. Sistemas em que, ao invés de tal setor emitir um tal documento, imprimir, assinar, enviar, submeter para tal órgão, seja tudo sendo feito via sistema, né? Via software, via programas. Essa é uma das iniciativas que vai economizar muito. O Brasil sequer conseguiu erradicar o analfabetismo, né, tradicional. Sim. E criou um novo tipo de analfabeto, que é o analfabeto digital. Né? Correto. Mas fala um pouquinho sobre o curso de informação da universidade. O curso de Sistema de Informação, ele foi um curso criado em 2006, né, um curso relativamente novo. A gente tem hoje 16 professores, né, docentes. Tem uma estrutura de 11 laboratórios de ensino, laboratórios de pesquisa. Tem alguns grupos de pesquisa na área de inteligência artificial, engenharia de software, mineração de dados. E hoje a gente tem também a empresa Júnior, que é uma possibilidade que os alunos estão tendo de vivenciar como se eles fossem donos das empresas, né? Inclusive as que eles já vieram aqui no programa. Temos também o aluno do curso de Sistema de Informação, a gente tem um foco mais no sentido de formar um aluno que tem a capacidade de desenvolver novas tecnologias, né? E também que tem a capacidade humanista, né? É diferente do curso de Ciência da Computação, mas nesse sentido, que tem uma formação mais humanista, uma formação mais administrativa e tem um mercado bastante amplo hoje para esse profissional que atua lá no curso de Sistema de Informação. A gente está chegando ao final. Marcelo, foi um prazer recebê-lo. Elton também. Parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve. O mundo precisa de bons profissionais na área de tecnologia. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou aqui também pelo nosso site, tvvalinet.com.br. Hoje é o Dia da Informática, é a nossa homenagem. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.